fazer aqui o meu registro de solidariedade ao povo venezuelano, vítima de um ditador irresponsável, sanguinário, que está transformando no inferno a vida dos venezuelanos e agora acaba de sair, e olha a fonte, Human Rights Watch. Já são 24 mortos e mais de 2.000 presos na Venezuela, isso ainda oficialmente, a gente sabe que a covardia pode ter sido muito maior. E veja que ironia, é impossível, senador Bittar, não fazemos um paralelo com o Brasil do que está acontecendo lá. A prova da fraude nas eleições só está sendo possível porque lá existe o voto eletrônico com comprovante impresso. Veja que ironia, o voto impresso sendo a luz do fim do túnel para o resgate da democracia na Venezuela. E aqui, defender isso virou crime. Foi motivo de interferência de outros poderes em votações aqui no plenário. E olha o preço que o Brasil está pagando porque pessoas queriam cobrar mais transparência e mais segurança nas eleições. Um sistema simples, fácil de auditar o voto, mas que aqui no Brasil da cadeia, onde disse que há democracia, e lá onde há uma ditadura, é o que está servindo de farol para o mundo, para provar, para fazer uma recontagem dos votos. Então, presidente, aqui a minha solidariedade ao povo venezuelano e não tenho dúvidas de que essa vai ser uma bandeira que eu vou levantar aqui no Congresso. Nós temos que garantir, queiram algumas autoridades desse país ou não, porque não dá para se garantir na palavra de uma pessoa de que o sistema tem alguma vulnerabilidade, qualquer sistema eletrônico tem vulnerabilidades, e o que garante a todos a tranquilidade de que o seu voto está indo para aquela pessoa que de fato o eleitor escolheu é esse sistema com a nossa urna eletrônica, com um comprovante de impressão do voto ao lado para que possa ser feita uma auditagem, uma contagem simples de voto a voto. Os Estados Unidos só vai reconhecer, ou melhor, disse que só ia reconhecer a eleição de Maduro após a apresentação das atas. Como não apresentou e sabe que não vai apresentar, já reconhece inclusive o Edmundo, o candidato da oposição, como presidente eleito da Venezuela. Mais uma vez, porque lá nós temos um sistema auditável. E aqui no Brasil, enquanto nós não atualizarmos isso, sem nenhum questionamento sobre o que aconteceu no passado, nós vamos continuar tendo eleições que uma parcela considerável da população vai continuar desconfiando do resultado. Então é nosso papel, nossa obrigação, garantir isso ao eleitor brasileiro. E a coisa que me impressiona, senhor presidente, com toda a tolerância que eu busco ter, mas me envergonha ter o governo federal, o presidente que até hoje não se posicionou, um dos únicos do mundo ocidental a não assumir, não admitir que o que acontece na Venezuela é uma ditadura. Quem é adversário ou é preso ou não pode ser candidato. E o Partido dos Trabalhadores, da mesma maneira, dizendo que a eleição está tranquila. Quando o presidente diz assim, quem estiver se sentindo doído, recorra à justiça. Ora, a justiça da Venezuela é totalmente manipulada pelo chavismo, hoje representada pelo Maduro. Uma grande fraude, de uma grande farsa, né, onde o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela declarou a vitória de Nicolás Maduro com 51,2% dos votos. E um detalhe, sem divulgar o número total de votos ou as atas eleitorais, como costuma ocorrer em qualquer democracia. E aqui sublinho, o sistema de votação na Venezuela é semelhante ao do Brasil. O sistema de voto na Venezuela é o voto digital, é o voto eletrônico. Só que lá tem a impressão do voto para a auditagem, para a conferência. E assim como nós temos no Brasil aqui as chamadas erésimas, né? Que no final da votação, no final do dia, todos os fiscais pegam as erésimas ali e fica já fazendo a contabilidade, né? Quem teve mais votos, quem teve menos, lá também tem. E os partidos, os aliados, especialmente do grupo de oposição, levantou muito desse material. E a evidência que se tem, a partir dos levantamentos que estão sendo apresentados, é de que o resultado efetivo foi um e o resultado divulgado foi outro. Pois é, pessoal, tá tendo toda essa tensão. O Lula está nos colocando ao lado desses ditadores, desses terroristas, desses governos opressores. Já começa a vir a dúvida, né? Se ele está apoiando lá, qual que é, né, a dificuldade dele aplicar aqui? Qual que é, né, a dificuldade dele não tentar fazer tudo que lá está acontecendo aqui também e agora? Milei soltou o verbo e acusa o Brasil, a Colômbia, o México de comunista
comunismo e de serem cúmplices do Maduro. Eu sempre disse aqui nos meus vídeos, isso é muito perigoso. O Brasil está se posicionando ao lado de um país, de um cara onde o mundo todo está se posicionando contra. Então, quando eles forem tomar alguma medida drástica, como é que o Brasil vai ficar nessa história? Sendo que a gente apoia, sendo que a gente está do lado, sendo que a gente está passando o pano. Isso é muito perigoso. Vamos aqui para a matéria, pessoal. Olha só. O governo do presidente da Argentina, Javier Milei, enfrentou um revés diplomático significativo após um incidente envolvendo o Brasil, Colômbia e México. A acusação de comunismo e cumplicidade com a ditadura venezuelana feita pelo próprio Milei gerou uma resposta contundente do Itamaraty. A polêmica começou com a publicação no X, onde Milei criticou duramente os governos de Lula, Gustavo Petro e López Obrador. A rejeição de uma resolução da OEA sobre as eleições da Venezuela foi estopim para as declarações inflamadas, pessoal. Aí o Itamaraty respondeu, né? Olha só. Nos bastidores da diplomacia, o governo argentino foi lembrado que os comunistas brasileiros estavam, naquele momento, assumindo a embaixada da Argentina em Caracas, substituindo diplomatas expulsos. Essa intervenção direta mostra a gravidade com que a situação foi tratada pelo Brasil. Horas após a troca, pública de alfinetadas, o presidente argentino voltou atrás e emitiu uma nota de agradecimento ao Brasil. Então, assim, ele tem que ser diplomático, ele é o presidente da Argentina, então, assim, ele ficou revoltado, porque o Brasil se posicionou contra, a resolução lá da OEA, quer dizer, não se posicionou contra, se absteu, então ele veio e atacou o Brasil, mas aí teve aquela questão da embaixada, onde o Brasil ocupou a embaixada da Argentina para protegê-los, então ele, como um bom presidente, veio aqui agradecer por esse ato, mas o governo dele já deixou claro também que esse agradecimento não tem nada a ver com Lula, com o governo que está aqui, apenas pela ação que aconteceu lá, porque aqui ele critica duramente esse governo comunista, cúmplice do Maduro. Isso é muito perigoso, pessoal. Agora a gente vai ver aqui, uma sequência aqui de vídeos onde mostra a real intenção desse governo e tudo que pode acontecer no Brasil. Olha aí. Um debate que acontece com frequência é se esse processo de destruição que a gente está vendo sendo executado por parte desse governo é incompetência ou é um projeto de destruição mesmo, é um objetivo calculado. Alguns dizem que é displicência, incompetência, outros dizem que não. Eles querem realmente destruir o Brasil. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês evidências que mostram que o que esse governo quer é a destruição do nosso país. Vamos lá. Lula não faz o estrago sozinho. A maior parte do trabalho, quem coloca a mão na massa, são os ministros e as ministras que estão ali da frente dos ministérios. Todos os 40 ministérios que ele criou a mais, inclusive para servir como cabide de emprego. É verdade, pessoal? Isso aqui é um dado importante que o Gustavo Gaia disse, porque esses dias eu estava escutando, em conversa com amigos, não, aquele Haddad é muito ruim, nossa senhora, tinha que trocar aquele ministro. Aí eu me liguei na situação que realmente os ministros estão só ali para ser a cara, para apanhar pro Lula, mas gente, a verdade é que os ministros são Lula, Haddad é Lula. Esse tanto de taxação não é o Haddad. Não é o problema não é o Haddad, é o governo Lula, é o Lula que está mandando. E nós estamos diante do pior quadro de ministros e ministras da história do nosso país. Isso não sou eu que falo, são números que eu vou mostrar para você. Então vamos lá. Nós estamos aí. O ministro da Comunicação acabou de ser indiciado por corrupção. O real é a moeda que mais se desvalorizou no mundo. É a quarta moeda, que mais se desvalorizou no mundo. O ministro da Fazenda, da Economia, voltando a taxar a população, o preço de tudo está subindo, a gasolina está passando de R$6. 2 escândalos de licitação por parte dos ministérios. O Arrozão, ou Arrozgate, que eles tentaram fraudar ali uma licitação, e a mega licitação da Secom, para enfiar dinheiro naqueles grupinhos ali, amigos do PT e do Lula. Recordes de dengue, de morte por dengue. O Brasil teve mais morte por dengue durante o governo Lula do que todos os governos anteriores juntos e somados. Recorde de queimada e desmatamento, não só na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal também. Recorde de mortes de Yanomami. Durante o governo Bolsonaro, o Barroso quis acusar de genocídio indígena. Agora aumentou a morte dos Yanomamis por omissão do governo, ninguém fala nada. Recorde de feminicídio, aumento da criminalidade. A dama do tráfico sendo convidada pelo Ministério dos Direitos Humanos. Os direitos humanos se colocando ao lado de grupo terrorista e de ditaduras. Nós estamos diante do pior quadro de ministros e ministras. Então,
estava mutado aqui, é um dos governos mais escandalosos que já passou pelo Brasil. Claro que naquele governo onde, né, teve aquele tanto de escândalo de corrupção, né, depois da Lava Jato lá, depois da Dilma, aconteceu aquele tanto de coisa, que lá foi os maiores escândalos do Brasil. Mas esse governo de agora, do Lula novamente, do PT novamente, não tá longe, não. Reforma ministerial é uma coisa natural que todo presidente faz quando ele está insatisfeito com o resultado entregue pelos seus ministérios. Lula acabou de dar uma entrevista. E nessa entrevista, ele deixa bem claro que o que os ministros estão fazendo é exatamente o que ele quer. O aumento dos impostos, aumento dos tributos, feminicídio, infanticídio dos Yanomamis, queimada, desmatamento, terrorismo, ditadura, tudo o que está acontecendo, desvalorização do real, o que mais? Esqueci alguma coisa? Dengue, arrosão, mega licitação, ministro indiciado de corrupção, tudo o que está acontecendo é um projeto. E se você duvida, é só você olhar a fala do Lula, super satisfeito com o que os ministros estão fazendo. Eu estou muito satisfeito com o trabalho até agora. Você vê que a imprensa não discute mais se vai trocar ministério. Vai trocar ministério, vai trocar ministério. Não existe esse problema, porque todo mundo agora sabe que quem troca sou eu. Sabe? Não é um jornalista que não pode gostar de um ministro ou alguém que não pode, sou eu. Então, como fui eu que indiquei, se eu tiver que trocar alguém, eu vou trocar. E quero dizer para vocês, não estou pensando nisso. Em time que está ganhando, a gente não mexe. Time que está ganhando, a gente não mexe. Dengue, feminicídio, terrorismo, ditadura, corrupção, licitação fraudada, dama do tráfico, criminalidade aumentando. Esse é o time que está... Ou seja, se ele fala, se ele declara que esse é o time que está ganhando, então a vitória para ele só pode ser a destruição do Brasil. O time que está ganhando, a gente não mexe. A gente continua o jogo para a gente poder terminar com uma vitória robusta, absoluta, muito melhor, mas muito melhor do que aquilo que nós já fizemos até agora. Esse pequeno discurso dele, de todas as asneiras e as atrocidades, as aberrações que ele consegue vomitar daquele orifício facial, anal dele, essa foi uma das que mais me assustaram. Porque nós estamos falando de péssimos ministros, um atrás do outro. Em todos os ministérios, a entrega tem sido terrível. Tá? Nós estamos aí destruindo a destruição do agro, o MST voltando a invadir, dengue, eu já falei, não vou citar de novo. E para ele, isso é time que está ganhando. Fuga de investimento recorde no Brasil. Ninguém quer investir no Brasil mais. Mas o Lula considera isso como um time que está ganhando. Então, se o time está ganhando, o time está executando exatamente o projeto que o Lula quer. Se o Brasil está sendo destruído, claramente, então o projeto do Lula é a destruição do Brasil. É tão lógico quanto 1 mais 1 igual a 2. E é essa parte que me assustou. Porque pelo menos se ele tentasse trocar um ministério ou outro, poderia passar uma mensagem de que foi incompetência, mas ele está tentando achar uma coisa ali para melhorar. Não vai trocar nada. Gente, Ministério da Saúde, esse é o pior de todos, tá? Recorde de morte em dengue, falta de vacina, dinheiro não está sendo repassado, o Brasil está tendo um colapso da saúde e ele vai manter a ministra da Saúde. Você tá de brincadeira comigo? Da educação nem se fala, né? As faculdades em greve, os institutos federais todos em greve, o dinheiro da educação não está sendo repassado, mas ele vai manter o ministro da Educação. Complicado, meu amigo, complicado. É declaração do projeto dele mesmo, é destruição. Um embate aí. Aqui, ó. Faça um L. Eu fico de camarote assistindo o que as pessoas que fizeram um L estão fazendo com o nosso país. Um governo onde é totalmente incompetente e ele se demonstrou incompetente desde que assumiu o governo. Assumiu o governo bem, né, com superávit, com as contas pagas, pronto para decolar. Era só o Lula pegar o país e, ó, partiu. Nos primeiros meses já começou a ter queda na economia. Aí depois veio, né, a triste situação no Rio Grande do Sul, onde o governo se demonstrou totalmente incompetente, onde o Lula foi lá para fazer uma sessãozinha de foto em cima de casas que foram inundadas, derrubadas, foi embora e agora está tendo manifestações do Rio Grande do Sul porque o governo não ajuda em nada. Foi só lá fazer filminho, fazer bonito e prometer coisa que não cumpre. Então, essa sequência de coisas, fora tudo isso que o Gustavo Gaia já citou, né, que eu não vou citar novamente. Então, teve todos esses esquemas do governo aí que mostrou ser totalmente incompetente. Aí vem o Lula e fala: não temos esse problema.
Está tudo ok. Em time que tá ganhando não se mexe. O que ele quer dizer com isso? Como o Gaia disse aqui, a destruição do Brasil. Para ele, na direção onde a gente está, onde o povo brasileiro está cada vez mais ferrado, onde o Brasil está cada vez pior, parece que é o objetivo do Lula. Maduro ou Lula, né? Maduro não gostou de ter visto aí uma declaração de Lula, que certamente era só para o público interno, público brasileiro, de que havia se assustado com a declaração de Maduro de que se ele perder, vai haver derramamento de sangue e guerra civil. Maduro não gostou e ele respondeu que se Lula fica assustado, que vá tomar chá de camomila, né? Manzanilha, né? E Lula disse mais, o Lula foi fundo. Aí provocou mais uma reação pesada de Maduro. Lula disse, Maduro tem que aprender que quando você ganha, você fica. Quando você perde, você vai embora. Até fica parecida com o raciocínio de Dilma, né? Mas tá claro esse. Né? Isso é óbvio. Realmente o Lula dilmou aqui. Mas parece que realmente um amigo dele, né, o ditador Nicolás Maduro, não sabe que quem perde tem que sair. Ele acha que quem perde ganha e continua no poder. E aí o Maduro respondeu que o sistema eleitoral venezuelano é o melhor do mundo, tem 16 auditagens e que no Brasil eles não auditam um único voto. Uau! Bolsonaro só suspeitou, desconfiou, queria que houvesse segurança e virou inelegível. Por muito menos, né? Aí o amigo dele pode criticar, pode atacar o nosso sistema eleitoral e dizer: não contam os votos, não é auditável nenhum único voto. E o Lula tá lá defendendo ele. Incrível, né? A hipocrisia que roda o mundo é incrível. E o Maduro? O bom tá entre o Maduro e o embaixador Eduardo González. Ele foi embaixador da Venezuela em Buenos Aires, na virada do milênio, né? E não se sabe realmente qual é a pesquisa certa. Tem 3 dando para um lado, 3 dando para o outro. Mas o fato é que tem gente se queixando que tem tanques na rua e tal para intimidar as oposições, né? E vai haver as auditagens lá, vai haver observadores estrangeiros para fiscalizar, sabe em quem é o representante do Brasil para fiscalizar a lisura da eleição na Venezuela no domingo? Celso Amorim. Bom, aí eu fui lá no Celso Amorim, que já tem foto lá com o Chaves, né? Lá atrás, junto com o Maduro. São amigos, companheiros que não vão se atacar. Ele não vai dizer a verdade. Celso Amorim, ele é igual o Lula, é cachorrinho do Maduro. O que o Maduro falar tem que fazer e acabou. TSE para saber, né? O TSE não vai responder, aí o TSE respondeu que o boletim de urna eletrônica é um relatório totalmente auditável. Bom, aí eu lembrei de 2014, desde 3 dias depois da eleição, Dilma, Aécio, o PSDB não aceitou o resultado e pediu auditagem. Acabou fazendo auditagem, durou um tempão, começou, o pedido é de outubro, depois do segundo turno, e só teve um resultado um ano depois, durante todo esse tempo, o que, segundo os que auditaram pelo PSDB, né, não foi possível comprovar fraude. Mas, aí diz o relatório, o sistema de voto eletrônico não permite a plena auditagem.
Carlos Sampaio, então líder do PSDB, deputado por São Paulo, elogiou o presidente do TSE. Disse que só foi possível fazer o trabalho de auditagem pela colaboração do presidente do TSE. Nada resolvido, né? Porque se não colaborasse o presidente do TSE, não iam poder fazer auditagem, que é um serviço público. Realmente, né? Isso que ele diz aqui é um pouco fora da caixa, não dá para entender muito, porque é óbvio que o presidente do TSE tem que colaborar para ter a auditagem dos votos. É óbvio. Isso aqui todo mundo sabe. Se ele não colaborar, não tem contagem, não tem verificação, então a gente não é um processo auditável. Enfim, conseguiram auditar ali depois de um ano e comprovaram. Não tem como, né? Não tem total transparência para auditar os votos. Não tem. Não foi possível comprovar a fraude. Aí ficou por isso mesmo. De obrigatória transparência como serviço público. Bom, o presidente do TSE era Dias Toffoli, que serviu ao mesmo partido vitorioso. O resultado foi 54 milhões a 51 milhões, Dilma e Aécio. Ou seja, 51% a 48%. Vocês já viram a semelhança, né, com a última eleição? Incrível, né? Que as eleições tudo dá isso, né, gente? Todas as eleições é praticamente 51 contra 49, 48,87, desse jeito. Bolsonaro Lula, Lula 51, Bolsonaro 49%. Ou 60 milhões para Lula e 58 milhões para Bolsonaro. Bom, o presidente Lula foi ao G20 discursar essa reunião não de cúpula, mas de ministros. E foi dar lições de combate à fome, dizendo, aspas, é uma escolha política de governantes combater a fome. Os estrangeiros que conhecem o Brasil devem ter lembrado que Lula assumiu em 2013 e lançou o Fome Zero. Eles devem ter lembrado que não zerou. A ONU está mostrando agora que, teoricamente, pelos levantamentos da ONU, são 14 milhões e 300 mil os famintos brasileiros. Gente, a Alemanha tomou hoje uma medida pesada. Fechou a mesquita islâmica de Hamburgo, a principal do país, em uma espécie de matriz, e mais de 50 outras instituições islâmicas em 8 estados da Alemanha. Motivo, o que foi apurado com busca e apreensão que fizeram em novembro anterior, novembro do ano passado. A ministra do Interior disse que encontraram provas de extremismo apoiando Hamas e Hezbollah, terrorismo, apoio. Parece que essa mesquita principal de Hamburgo tinha toda a estrutura do Irã. Pois é, a Alemanha aí também, né, descobrindo coisas, né, pessoas que estão envolvidas com esses grupos terroristas. Eu acho que está espalhado pelo mundo todo, né, pessoal? Essa tensão internacional também é muito importante. Então tá aí, a gente consegue ver um governo fracassado, incompetente, aqui dentro e lá fora, só tá fazendo o Brasil piorar aqui dentro e lá fora.
a imagem do país já não é mais a mesma, e fica aí o questionamento: o Brasil vai continuar deixando isso acontecer? Nós vamos continuar calados e coniventes com o que está acontecendo? Eu acho que não podemos fazer isso, tá? Peço para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, qual é a sua opinião, é muito importante, amigo, o seu posicionamento, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.